Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, pensando que te chama a palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em 1 Crônicas, capítulo 26, verso 20. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pai, apresentamos o nosso dia diante de Ti, a nossa semana. Nos reveste, Senhor, reveste nossos filhos, nosso cônjuge, em nome de Jesus. Reveste nossos bens, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 26, verso 20, diz assim: E dos levitas Aías tinha o cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas santificadas. Aqui está falando a respeito os porteiros dos tesouros, né? Quanto aos filhos de Ladã, os filhos de Gersonita, Ladã, os principais das famílias de Ladã, Gersonita foi Jeiel. Quanto aos filhos de Jeiel, Getã e Joel e seu irmão tinham o cargo de tesouro da casa do Senhor. A respeito de Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas e dos Uzielitas, e Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, chefiava sobre os tesouros. Em ordem ao seu irmão Eliezer, o filho deste era Reabias, o filho deste Jesaías, o filho deste Jorão e o filho de Zicri, do qual foi filho de Selomite. Este Selomite e seus irmãos tinham o cargo de todos os tesouros e todas as coisas santificadas que tinham consagrado ao rei Davi e os príncipes das famílias e aos capitães de milhares e de centenas e aos chefes do exército, pelo que tinham consagrado das guerras e dos despojos para repararem a casa do Senhor. Deste modo, todas as coisas que tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, e tudo o que qualquer havia consagrado estava sobre a mão de Selomite e seus irmãos. Veja, aqui em 1 Crônicas, né, fala a respeito dos porteiros do tesouro do templo, que fala, quando se fala de porteiro, né, na Bíblia, isso representa um oficial que frequentemente eram os levitas, separado para guardar as entradas do templo, do tabernáculo ou de palácios, assumindo uma posição de alta confiança, vigilância e responsabilidade. Assim como quando nós vamos em um lugar e tem ali um porteiro, né? Pode ser que alguém chegue lá até menospreze, mas aquela pessoa que está ali, ela tem uma autoridade de deixar ou não entrar alguém, né? De deixar ou passar coisas ali. Ele tem uma autoridade, porque sobre ele tem uma confiança. Então ele tem que ser vigilante, ele tem uma responsabilidade sobre aquele lugar. E assim eram os porteiros no templo. Eles abriam e fechavam portas diariamente, protegiam tesouros e ofertas e garantiam a pureza do local, funcionando como guardas de seguranças espirituais e físico. Levitas e guardas, geralmente eram os guardas eram os levitas, né? A maioria dos porteiros do templo, eles eram separados ali da turma de Levi, organizados, né, pelo rei Davi, em turnos de 24 horas, servindo dia e noite para guardar a casa de Deus e o depósito de ofertas. O cargo, né, porteiro é um cargo de confiança. Homens que possuíam chaves de acesso ao templo, ao palácio ou tabernáculos. Tinham autoridade de proibir a entrada de pessoas impuras ou de autorizar outras a entrarem, de barrar a entrada de objetos, né, ou liberar para que esses objetos entrassem no templo. Soldados do Senhor, escolhidos para o exército do Senhor, para né, materialmente ali, cuidar das coisas materiais, quanto das espirituais. Porteiro tem que ser uma pessoa alerta, de confiança, vigilante, né, como fala lá em Marcos 13:34. Então, não é uma pessoa qualquer para ser escolhido ali. Obed-Edom, Selemias, né, como foi lido aqui, Zacarias, foram mencionados como porteiros no templo, não como algo menor.
né? Às vezes a pessoa pode menosprezar, porque é um porteiro, mas sim porque eram pessoas valorosas, vigilantes, que temiam ao Senhor, que valorizava e protegia a presença de Deus. Porteiro no reino dos céus, né, de Deus, é alguém separado estrategicamente para proteger o que é sagrado. O que é sagrado tinha autoridade de controlar quem entrava e quem saía do templo. O que, né, e quem entra. Então, é um cargo muito importante. Aleluia. Jesus, ele é a porta. E o Espírito Santo é o porteiro e atua através de mim e de você. Eu creio que alguns são escolhidos para autoridade, né? É chamado como esses ali eram o porteiro, são chamados com essa autoridade de abrir portas, de abrir acessos ao mundo espiritual e material. Unção derramada do alto céu. Essa palavra foi dada por Deus para mim na madrugada de sábado para domingo. E como que é lindo é Deus falando que Ele nos escolhe para que nós venhamos ter autoridade para tomar posse de tudo que Ele já conquistou por nós naquela cruz. Nós somos chamados para guardar os despojos preciosos, que são conquistas, né, adquiridas em batalhas para o reino de Deus. Despojos adquiridos em batalhas, em orações, em vigilância. Somos chamados para guerrear com o inimigo, saquear o inferno e povoar o céu. Olha que lindo que o Espírito Santo de Deus falou e está falando conosco. Nós precisamos estar revestidos, né, pela palavra de Deus, para guerrear, orar, trabalhar contra o diabo e seus servos humanos, para lutar essa guerra e vencermos e tomarmos posse dos despojos, isto é, as almas que são ganhas para Cristo, em nome de Jesus. Amém? Em Efésios, deixa eu procurar aqui, em Efésios 6, diz assim. Peraí, só um pouquinho que eu tô procurando aqui. Ele não fugiu, ele tá aqui na Bíblia. Efésios 6 vai falar a respeito aqui, no verso 10, de como nós temos que nos preparar. Aleluia. Ó, verso 10 diz assim: não temais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós temos que nos fortalecer no Senhor. Nós temos que buscar no Senhor, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Então, nós temos que estar firmes em Deus, para nós resistirmos ao dia mau. Temos que estar firmes em Deus para enfrentar a oposição, né? E nos opor, para nós nos posicionarmos contra os poderes das trevas. No verso 14 diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestidos a couraça da justiça. Então, a verdade é a cruz, é o que Jesus fez por nós, a justiça de Deus, né? A cruz é a justiça, e que nós venhamos tomar posse. Nós nos tornamos justos, pois ele se fez maldito naquela cruz, levou sobre ele a culpa que era para ser sobre mim e sobre você. Jesus nos justificou para sermos justiça de Deus. No verso 15 diz assim: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, calçar aqui, né, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, que é a paz que só obtemos através de Jesus, pois agora o castigo que era para ser sobre nós foi sobre ele. Assim, ele nos dá a paz, uma paz que excede qualquer entendimento humano. Nós só temos paz porque ele nos trouxe essa paz. Verso 16 que diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé e com
o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim, né? A fé em Jesus é a única que Satanás vai respeitar. E também a única que agrada o coração de Deus. Pois em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nome de Jesus. No verso 17 diz assim, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o capacete da salvação, isto é, sofrer uma renovação na mente. Isto é o que nós precisamos. É aceitar tudo que Jesus já fez por nós naquela cruz. É nós entendermos que Jesus já conquistou por mim e por você. Ele veio para nos libertar de toda religiosidade. Ele veio para nos fazer família de Deus. Ele veio para nos tornar filhos amados novamente. Ele veio para nos tirar a culpa e o pecado que nos fazia separação do Pai. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Como diz na palavra, temos que confiar inteiramente na palavra de Deus. Se Deus te deu uma palavra e Ele diz que nós somos filhos amados e queridos, nós temos que crer e confiar de todo o coração. Verso 18 de Efésios 6, 10 em diante. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Louvado é o nome do Senhor. Então, nós temos que orar, vigiar, para estarmos atentos ao Espírito Santo, que vai nos direcionar como nós devemos orar, para quem nós devemos orar, e todos os santos, isto é, orar um pelos outros. Quando nós mantemos uma vida de adoração e oração ao Senhor, o Espírito Santo de Deus nos revela o oculto, ele revela as batalhas espirituais e nos dá a vitória. Então, nós temos que manter esse tempo de oração com Deus. Verso 19. E por mim, para que me seja dada, ao abrir a minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Paulo, ele um homem muito usado por Deus, mas a si mesmo, ele estava dizendo, olha, orem por mim, né? Ó, e por mim, ele pedindo oração. A oração é uma arma potente que nos achega a Deus e nos dá poder para guerrearmos contra o mal, para podermos ministrar a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, que é as boas novas para a salvação, para a cura e libertação. No verso 20, que diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, Paulo, ele era carente das orações dos irmãos para ele continuar falando do Evangelho de Jesus, para ele continuar pregando, para ele estar revestido. O poder que há na oração, o poder que há. Paulo sendo um porteiro também, né? Ali, aonde ele guardava as coisas do reino espiritual. Quando mesmo ele estando em cadeias, Paulo era um embaixador de Jesus, que mesmo sendo perseguido, ele nunca deixou de pregar o evangelho que salva, que cura, que liberta. Pois Paulo era um porteiro instruído e conduzido pelo Espírito Santo. Paulo tinha autoridade para abrir porta, isto é, Paulo exerceu a autoridade conquistada por Jesus na cruz para derrotar Satanás, saquear o inferno, libertar os cativos e com o Espírito Santo levá-los à luz que é Jesus. Veja, Jesus conquistou por nós, mas nós temos que estar como esses porteiros, vigilante, orando, clamando, buscando, guerreando, né? Quando fala ali eles estavam ali para proteger os despojos, né? Tem aqueles que vão à guerra, tem aqueles que foram à guerra e trouxeram os despojos, tem aqueles que vão à luta, que vão evangelizar, que vão falar, que vão guerrear. E tem aqueles que estão lá para guardar essas almas, que estão lá para proteger, que estão lá para instruir, né? Tanto coisas materiais quanto espirituais. Nós precisamos guerrear para obter despojos, tanto material como espiritual.
O reino de Deus é conquistado à força, de glória em glória, de vitória em vitória. Então, nós temos que empregar força para conquistar, para nós, né? Se você quer algo material, você vai orar a Deus, vai pedir para Deus abençoar, mas você tem que fazer o teu esforço, você tem que pôr o teu esforço naquilo. Também no mundo espiritual existe uma guerra, existe um esforço, é necessário haver uma comunhão com o Papai do Céu. Quando você quer emagrecer, você tem que se abster de coisas, você tem que dizer não para coisas, para você conquistar o seu objetivo. E é isso que a palavra de Deus está nos dizendo, né? Que nós precisamos guerrear para obtermos os despojos, as conquistas, as bênçãos, tanto espirituais quanto material. E a nossa guerra não é contra a carne, contra a potestade, não é contra a carne nem sangue, mas é contra a potestade, as hostes espirituais da maldade, aquilo que age no mundo espiritual. Despojos é o que se obtém em uma guerra, né? Então, são riquezas que ao vencer uma batalha, nós vamos ter os despojos dessa guerra espiritual. Quando nós guerreamos espiritualmente, também vai ter despojos, que são as almas para Cristo, que são as almas das pessoas. Talvez você é um desse porteiro escolhido para resgatar a alma, para resgate de muitos. Deus derramou um dom precioso sobre a tua vida. Você é amado, você é querido. Talvez alguém está olhando para você e dizendo apenas um porteiro, né? Mas para Deus é de grande valor. Você foi chamado para conquistas maiores, para coisas muito maiores. Olha o que Deus está dizendo para mim, para você. Deus nos chamou, né? Deus chamou alguns como porteiros ali para guardar despojos e abrir e fechar portas. Deus chamou outros para a batalha, para ir guerrear, né? E alguns são chamados para guerrear e para guardar esses despojos, porque é o Espírito Santo de Deus que capacita. Alguns homens e mulheres são chamados para guerrear, que vão à luta pelos despojos, pelas almas, que paga preço de oração, paga preço de jejum, que clama ao Abba Pai, que não importa com o levante, não importa, porque aquele que está em batalha, ele às vezes é ferido, ele às vezes é machucado, ele é perseguido, mas contudo ele não foge à luta, ele não deixa de clamar, não deixa de orar, não deixa de jejuar, porque ele sabe que os despojos são coisas valiosas, despojos são coisas que traz bênção, né? Despojos. Talvez você está nessa guerra, lutando por almas, lutando por um filho, por um casamento, lutando por amigos que precisam conhecer Jesus Cristo. Todos temos um propósito, que possamos estar atentos ao chamado. Mas, contudo, todos fomos chamados para ser filho, para sermos disciplinados no Evangelho de Jesus, para ser discípulos, para nós pregarmos a boa nova que é Jesus. Em nome de Jesus nós vencemos. No nome de Jesus nós já vencemos, porque ele já conquistou por nós. Nós temos que nos posicionar em nome de Jesus. Pai, que nós possamos lutar as guerras certas. Nós fomos chamados para guerrear, para vencer, para obter despojos, para guardá-los com muita responsabilidade, com autoridade, pois nos foi concedido a chave de acesso para autorizar o que e o quem vai entrar, né? O que entra e o que sai. Façamos por merecer, que nós venhamos fazer por merecer o mérito, né? De sermos um instrumento nas mãos de Deus, para guiar, para resgatar almas para o reino de Deus. Que nós venhamos entender que nós fomos chamados assim como aqueles homens para guardar despojos, para guerrear por almas. E que nós aprendemos, né? Os despojos eram consagrados para Deus. Aqueles despojos que foi obtido em guerras, eles foram consagrados a Deus. Então, que nós podemos entender que muitas das vezes as pessoas esquecem, né? Que o templo de Deus, ele foi ali também edificado com os despojos em batalhas. Isto é, tem pessoas que talvez estão no caminho errado, seguindo coisas que não agradam o coração de Deus. Mas, contudo, aquilo que um dia pode ter sido consagrado a outras coisas, mas quando
ganhamos em despojos, em guerra. Talvez você pode estar lutando por alguém que diz, estou servindo outro Deus, mas você está pagando o preço, você está guerreando. Isso é, né? Você pode conquistar essa alma vai ser o despojos para o reino dos céus. Essa alma vai ser ali o seu tesouro, a pedra da tua coroa, em nome de Jesus. Tanto as coisas espirituais quanto as coisas materiais são conquistadas à força, em nome de Jesus. Que você não venha desistir, aleluia, que você possa continuar guerreando, né, aí, com o inimigo da minha e da tua alma, que você possa continuar guerreando contra as astutas ciladas do inimigo, que você possa estar revestido como Deus diz que nós devemos estar, lá em Efésios 6, a partir do verso 10, que você possa estar revestido para você ser como esses homens separados, consagrados, para ser ali porteiros, para ser aqueles que estavam guardando os despojos, que são coisas importantes, coisas valiosas, tanto almas como coisas materiais conquistadas em guerras. Em nome de Jesus. O que eu quero dizer é que as guerras que você tem enfrentado não é em vão. Que as lutas que você tem passado não é em vão. Quando você olha para o teu passado, as guerras que você venceu, as lutas que você passou, não foi em vão. Foi para te forjar, foi para fazer o homem e a mulher que você tem sido no dia de hoje. Todas as nossas lutas, as nossas guerras, é para algo muito maior em nome de Jesus, que você possa entender e não ficar prostrado, nem desanimado, mas entender, estou sendo forjado em nome de Jesus. Eu fui chamado para guerrear, para batalhar no nome de Jesus. E essa guerra já é ganha. E eu vou tomar posse dos despojos em nome de Jesus. Amém? Que você possa entender que porteiros, eles tinham ali, né, essa autoridade de excluir o que era mal. Porteiros ali do tesouro do templo, eles tinham que guardar riquezas, tanto aquelas espirituais quanto as materiais que estavam no templo. Eles tinham ali que guerrear, eles tinham ali que proteger aquelas coisas. Então entenda que um porteiro tem que estar vigilante para ver o que entra e o que sai de um templo. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.